Por que um Deus exigiria sangue? Para a gente começar a entender essa pergunta aqui, olha, pode ser bem chocante, a gente precisa olhar para uma imagem muito estranha, mas que é central nos textos antigos. Soa meio absurdo, né? A ideia de um criador cósmico, uma força onipotente que gosta do cheiro de carne queimando. Mas, por mais bizarro que pareça, é exatamente isso que os textos descrevem. E veja bem, isso não é uma interpretação. Essa citação aí de Levítico é super explícita. A teologia mais moderna pode até tentar explicar isso como uma metáfora, mas a linguagem original é bem direta, é quase culinária, sabe? Então, aqui está a premissa fundamental que muitas vezes passa batido. No mundo antigo, a coisa não era simbólica. Os deuses tinham necessidades bem literais: comida, bebida, servos, igualzinho aos governantes humanos. Para entender essa lógica, a gente tem que olhar para o modelo que eles usavam para imaginar o que era um deus. E que modelo era esse? Bom, era o único que eles conheciam em grande escala, a realeza. Os deuses eram vistos como uma espécie de reis cósmicos, com todas as necessidades e estruturas de poder que espelhavam as dos reis aqui na Terra. O paralelo é gritante, né? O templo era o palácio do Deus. Os sacerdotes eram seus servos reais, que davam comida para ele com sacrifícios e o vestiam em rituais diários. Lá na Mesopotâmia, as estátuas dos deuses eram literalmente lavadas e alimentadas todo santo dia. A lógica era bem direta. O que um rei precisa aqui na terra, um deus precisa lá no céu. E essa ideia toda tinha uma baita justificativa teológica. Poemas épicos da criação como o Enuma Elish deixam claro que a humanidade foi criada com um propósito muito específico: ser a mão de obra para sustentar os deuses. Nós existimos para alimentá-los, para que eles não precisem trabalhar. É basicamente um sistema de servidão cósmica. E essa lógica de realeza vai muito além da comida. Se os deuses são como reis, eles também lucram com a guerra. No mundo antigo, a guerra não era só um conflito entre humanos, era um confronto entre deuses. E o deus vencedor, claro, tinha direito a uma parte de tudo que era conquistado. Aqui, a economia divina fica escancarada. Depois de uma vitória militar, o texto ordena que uma porcentagem literal do saque seja separada como tributo para o Senhor. Isso não é metáfora, gente, é contabilidade pura. Deus, como o grande general vitorioso, recebe a sua parte. E a escala de tributo é uma coisa impressionante. Em uma única campanha contra os midianitas, o saque para o Deus vitorioso começava com mais de 675 mil ovelhas. Depois vinham 72 mil cabeças de gado e, de uma forma que hoje é bem perturbadora, 32 mil mulheres virgens que eram contadas e divididas como se fossem propriedade. Fica muito claro que o tributo divino não era só em bens, mas também em vidas humanas. Esse direito econômico do Deus era formalizado numa prática chamada Herem. Basicamente, significava que tudo numa cidade conquistada, pessoas, animais, bens, pertencia inteiramente a Deus. Pegar qualquer coisinha para si, como Acã fez lá em Jericó, não era um roubo comum. Era roubar diretamente de Deus e a punição era a morte. Então, essa lógica de tributo e de propriedade divina vai se desenvolvendo até chegar numa conclusão ainda mais extrema e, francamente, bem inquietante. E essa é a pergunta inevitável. Se um Deus tem direito a uma porcentagem de tudo que é conquistado, incluindo vidas humanas, até onde essa lógica pode ir? O que acontece quando o pagamento mais valioso de todos é exigido? A história de Jefté, no livro de Juízes, nos dá a resposta. Desesperado para conseguir uma vitória, ele faz um voto a Deus, prometendo oferecer em sacrifício a primeira coisa que saísse da sua casa para cumprimentá-lo. E por uma infelicidade tremenda, quem saiu foi a sua única filha. E o ponto que mais choca a sensibilidade moderna é este. A narrativa não condena o Jefté por cumprir o voto. Pelo contrário, o ato é apresentado como uma obrigação trágica, mas legítima. Uma promessa feita à divindade vitoriosa precisava ser paga, não importava o custo. A dívida de sangue foi cobrada. Essa mesma lógica aparece de forma ainda mais explícita na lei do primogênito. Uma passagem em Êxodo ordena: o primogênito de teus filhos me darás. A ordem era tão literal e problemática que outras leis, mais tarde, tiveram que adicionar uma espécie de correção, a opção de resgatar o filho com um animal. Mas, poxa, a própria necessidade de uma correção já sugere que a prática original era de fato literal. E numa das passagens mais assustadoras da Bíblia, o profeta Ezequiel admite que essa lei foi intencional.
O próprio Deus diz que deu a eles leis que não eram boas como forma de punição para que eles se contaminassem ao sacrificar seus filhos primogênitos. É uma admissão teológica de cair o queixo. E claro, não dá para esquecer a história fundamental de Abraão e Isaque. O ponto alto da história não é uma condenação do sacrifício humano. Muito pelo contrário, é uma celebração da fé de Abraão, que estava disposto a matar o próprio filho simplesmente porque Deus mandou. O teste era a obediência cega a essa exigência máxima. Certo. Então, o que a gente tira de tudo isso, depois de ver toda essa informação que é bem perturbadora, qual é a grande lição por trás dessa economia sacrificial de sangue e de tributo? A questão aqui não é necessariamente que Deus é um monstro. O que a análise sugere é que esses conceitos antigos sobre Deus foram modelados diretamente no comportamento, nas necessidades e até na crueldade dos governantes e dos senhores de guerra humanos. Isso meio que inverte a fórmula teológica tradicional. Em vez da humanidade ser feita à imagem de Deus, talvez esses deuses antigos tenham sido feitos à imagem dos aspectos mais brutais do poder humano. O divino era um espelho da realeza aqui da terra, com toda a sua fome por riqueza, poder e às vezes por sangue. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar: se o jeito como a gente concebe o poder divino é, na verdade, um reflexo das nossas próprias estruturas de poder, de tributo, de sacrifício, o que os nossos conceitos modernos sobre poder e valor revelam sobre a nossa própria sociedade hoje?